Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo a coluna Tarde Memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Doria, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na sessão Senta que Temos História do Projeto REC à tarde. E hoje vocês já devem ter notado que a gente vai falar sobre futebol. Eu estou aqui fazendo uma homenagem ao glorioso Ipiranga. Priscila. E eu estou aqui com o manto do Bahia. E a gente está aqui recebendo hoje, né, um dos maiores jogadores de futebol do Brasil, da Bahia, né? Então ele vai se apresentar, mas a gente está aqui com Bobô. Olá, Cleidiane, obrigado pelo convite, Priscila também, a todos vocês. É um prazer, eu sou o Bobô, ex-jogador de futebol profissional, filho do interior da Bahia, Senhor do Bonfim, e tive o privilégio de iniciar minha carreira na Catuense e depois me popularizei no Bahia, com muito orgulho, e tive passagens por clubes importantes, seleção brasileira, mas o mais importante, o mais marcante foi o Bahia. Então, estou aqui à disposição de vocês. Nossa, Bobô, você foi campeão nacional pelo Bahia, jogou São Paulo, Corinthians, Fluminense, Flamengo, meu Flamengo, e seleção brasileira, convocação de seleção brasileira. E à tarde, é um jornal que tem pelo menos a marca é o único jornal baiano em atividade que cobriu todas as Copas do Mundo, desde a primeira, em 1930. Todos nós, de alguma forma, né, temos algum tipo de lembrança da Copa. Sim. Qual é a sua primeira Copa, assim, que você tem lembranças? A minha primeira Copa que eu tenho lembranças, eu tinha o quê? 8 anos, 9 anos de idade, em Senhor do Bonfim, na Copa de 70. Naquela época era muito difícil ter uma televisão, né? Era raro alguém ter televisão, ou seja, só quem tinha eram pessoas que tinham uma condição de vida melhor, e nós praticamente não tivemos muito isso, né, na minha família. E eu lembro que foi nessa época que meu pai comprou a primeira televisão, ainda em preto e branco, e nós assistimos o jogo da Copa do Mundo de 70 em casa, ou seja, essa é a memória que eu tenho ainda, muito viva, muito presente. Todo mundo sentado no chão, na sala, em frente a uma TV, todo mundo meio que assustado com aquelas imagens. E depois, é claro que, com o tempo, isso assim no Copa do Mundo era algo diferente para mim, porque eu era muito jovem. Eu só acompanhava o futebol pelos rádios, até meu pai ouvia no rádio, aquele rádio enorme, e pegava até a BBC de Londres, a rádio naquela época. E a gente é acostumado a acompanhar o futebol pela paixão do meu pai, né? Ele é muito apaixonado por futebol. E nós éramos filhos, uma família de 7 irmãos, 7 filhos, perdão. E 5 homens de 7 filhos. E todos nós assistimos, os nascidos ainda, porque tinha o Robson que não havia nascido ainda nessa época. Então tinha Renilson, Rivaldo, Rudi, todo mundo sentadinho ali acompanhando o futebol, torcendo pela seleção brasileira. E foi uma época bacana porque o Brasil foi campeão mundial, né? Tricampeão mundial. Então, e que seleção, que né? Seleção. Eu nasci, acompanhei, a memória está justamente numa das maiores seleções de toda a história do futebol mundial. E, Bobô, como foi para você, né, ganhar o Campeonato Brasileiro pelo Bahia em 88? Principalmente pelo Bahia. Eu acho que você vencer um Campeonato Brasileiro jogando pelo Flamengo, pelo Corinthians, né? Clubes mais tradicional, economicamente muito forte, é mais fácil. Muito mais fácil. O Flamengo, então, hoje, tem uma vantagem enorme, a questão financeira, econômica, pesa muito na formação da equipe e lhe dá uma condição mais fácil de você ganhar um título nacional. Jogando pelo campeonato, pelo Bahia, é muito diferente, ainda mais naquela época, naquele momento. Nós vencemos um título com 2 meses de salário atrasado, com poucos jogadores, não tínhamos sequer um treinador de goleiro, o treinador era o Evaristo de Macedo, que era o treinador da equipe. Então a equipe se superou, mostrou muita capacidade. Nós vencemos, eu sempre digo, porque nós realmente éramos o melhor time do futebol brasileiro. Você vencer, triunfar diante dos grandes clubes de futebol brasileiro, com a forma que o Bahia ganhou, e mostrando com todas as suas dificuldades, né, sobretudo estrutural, mostrou muita capacidade técnica, um volume de jogo extraordinário. O Bahia jogou um futebol que hoje, eu sempre digo, é um futebol moderno, e não foi à toa que ganhamos esse título nacional. Portanto, eu comemorei e comemoro até hoje porque foi vencendo
um título nacional, foi conquistando um título nacional com a camisa do Bahia, com todas aquelas dificuldades. Superamos todo mundo. E isso foi bacana, porque fica sempre na memória da gente, uma memória muito viva, muito forte. E como foi, assim, que sua família recebeu isso, né? Uma família apaixonada por futebol. Sim. Meu pai era torcedor do Vitória, imagina. Meu Deus! Meu pai era um dos caras mais apaixonados pelo Vitória que eu já conheci na minha vida. O bichinho sofreu muito em Bonfim, né? Porque era uma época que o Vitória não tinha muita chance de vencer o Bahia e etc. E a galera lá pegava no pé mesmo do meu pai. Mas ele torceu pro Bahia nesse momento. Então, assim, foi um momento mágico, histórico para todos nós, porque naquele momento do Bahia, campeão brasileiro, a Bahia toda se envolveu nisso, não só foi a torcida do Bahia, foram milhares de torcedores do Vitória que nos acompanharam, mesmo não colocando a camisa do Bahia, mas estavam mandando mensagens positivas. E no retorno nós percebemos exatamente o envolvimento dos baianos, o orgulho de todos os baianos com o título nacional. E por isso que eu disse, olha, terminou o campeonato, tem uma entrevista falando de quanto aquilo era histórico para o Nordeste do Brasil. Porque não foi uma conquista única só do Bahia, torcedor do Bahia, foi do povo nordestino, com todas as dificuldades que passavam naquela época, que continuam ainda passando. Nós superamos todas as adversidades e ganhamos um título nacional juntos, né? Porque nós envolvemos todo o povo do Nordeste pelo Bahia. Eu digo isso porque recebia muitas mensagens, telegramas e tudo, do pessoal todo do Nordeste. Falando, estamos juntos aí, o Nordeste agora é Bahia, o Nordeste é Bahia, não é o baiano, o Nordeste é Bahia, sabe? E para nós foi muito bacana, a gente sentia aquela energia forte, aquele compromisso de vencer, naquela força de entender que é possível superar aquele mais forte, aquele maior, pelo menos na mídia. E nós superamos tudo isso e temos esse título histórico aí. Como é o nome Bora, do seu Bahia! pai? Como é o nome do seu pai? Meu pai é Floresvaldo, infelizmente já faleceu. Mas seu já não tem o Floresvaldo, Flori. já pensou pra Floresvaldo, ser mas era conhecido como Seu Flori. Imagina. Muito popular em minha cidade, em Senhor do Bonfim, muito querido, muito respeitado, uma figura maravilhosa. E foi contra o Inter, né, o Internacional, né, uma potência também, né, do futebol. Foi num tipo de campeonato diferente. Bem que diferente. Tinha mata-mata, né? Mata-mata. Mata-mata. E foi o último título do Nordeste, de um clube Foi, nordestino? Foi, até agora, né? Até agora. Difícil, Nacional. mudou o modelo de competição atual, é danoso para o futebol nordestino. Brigamos aí para ficar entre quarto, quinto, sexto colocado, mas é muito difícil você entrar com a possibilidade de ser campeão brasileiro. Nós temos hoje 38 rodadas, né? É um campeonato longo que exige um plantel enorme de bons jogadores. E é muito difícil você ter isso num clube, por mais, digamos, organizado que seja. Por exemplo, o Fortaleza hoje é o clube mais organizado do futebol do Nordeste, né? Um trabalho espetacular que se desenvolve lá. Mas não chega a um título nacional, é muito difícil. Então, a disparidade econômica, a força econômica desses clubes do Sul, do Sudeste é muito maior. Então, por isso que foi mais fácil naquele período. No mata-mata, você tem uma condição de perder um jogo, empatar, e no jogo seguinte eliminar o seu concorrente. A competição agora não é mais assim, ela é mais difícil, mas naquele momento também foi muito difícil, porque nós pegamos das oitavas de final, pegamos o Sport no mata-mata, superamos o Sport, depois pegamos o Fluminense na semifinal, superamos o Fluminense em 2 jogos, e por fim superamos o Internacional também por 2 jogos. Isso mostrou muita eficiência, muita competência, muita qualidade do Bahia de 88. Bobô, você foi ali a estrela daquele time, né, de certa. Quer dizer, muitas estrelas, né, muitos bons jogadores e tal, mas você estava ali em destaque, né, numa posição, né, fundamental. E como foi receber a convocação para a seleção brasileira? Foi mágico, porque eu recebi a convocação pela seleção brasileira com a camisa do Bahia, jogando pelo Bahia. E foi no dia que nós chegamos em Salvador com aquele mar de gente, né, um carnaval fora de época, ainda na boca do Rio, nunca esqueci porque o anúncio foi ali na boca do Rio, chegando ali a antiga sede do Bahia. E o pessoal, para, e anunciou no trio elétrico. Nossa, assim, a galera... Foi muito bacana, eu fiquei muito orgulhoso do trabalho. A pena ali que só foi anunciado o meu nome, porque tinha outros jogadores do Bahia que mereciam ser convocados naquele momento, mas logo em seguida houve uma correção da comissão técnica convocando o Charles, convocando o Zé Carlos, convocando... Só não convocaram, infelizmente, Paulo Rodrigues, mas deveria ter sido convocado. Tinha muito potencial para jogar a seleção brasileira e ir para o Mundial também.
Mas acabou acontecendo ali, foi muito bacana. Só que eu não joguei aquele jogo, eu estava machucado. E acabei não jogando um amistoso, se não me engano, lá em Goiânia. Eu fui depois novamente convocado já com a camisa do São Paulo. Quando eu fui para o São Paulo, negociado, fui mais 3 vezes convocado para a seleção brasileira. Mas eu tenho muito orgulho de dizer assim, olha, eu fui, depois de muitos e muitos e muitos anos, um jogador da Bahia convocado, vestindo a camisa do Bahia para a seleção brasileira. Isso aí é algo que a gente conquistou em campo, por mérito, por reconhecimento de todo o país, e acabou a comissão técnica da seleção brasileira convocando alguns jogadores do Bahia. Você vê como isso é difícil. Você imagine num volume de 3, né? Eu, Charles e Zé Carlos. Um time que foi campeão nacional. Isso é fruto mais de quando o clube mostra, o time mostra potencial, valores individuais, o valor coletivo, claro, também é muito importante, mas às vezes o individual também, na força coletiva, se sobrepõe e acaba, de alguma maneira, você tendo uma oportunidade de estar entre os melhores, porque a seleção brasileira são sempre os melhores, teoricamente, Sim. que estão ali convocados, né? E agora, mudando um pouquinho de assunto, mas não muito, como foi, né, receber essa homenagem em forma de música por Caetano Veloso, com a música Desconvexo? Pois é, eu digo que ele me eternizou, né, me imortalizou, porque para mim foi algo assim extraordinário, porque eu nunca esperei algo acontecer dessa maneira. É claro que homenagens, enfim, você leva uma vida esportiva, isso acontece, né? Você vai conquistando títulos importantes, você vai ganhando conceito de trabalho, valorização do seu trabalho, acaba de alguma maneira sendo uma referência, né, por aquele período Sim. de tempo. E as homenagens, elas acabam acontecendo naturalmente, mas essa não. Caetano, cara, na voz de Bethânia. No dia que eu ouvi, eu dizia, não, ele tá falando de mim não, isso não é. Isso foi em São Paulo ainda, em 90, não sei se foi em 90, foi 89, foi em 1989, dando uma entrevista lá para Jovem Pan de São Paulo. Nunca esqueci, porque Milton Neves levou 1 hora entrevistando, contando causos, como ele chama, causos, né? Conta os causos da Bahia, conta coisa engraçada aí, tá? Eu disse, bicho, eu não sou engraçado não, cara. Aí, não, mas conta aí, não sei o quê. E aquilo foi se arrastando, uma entrevista muito bacana, pum. No final ele fez, bom, em agradecimento a esse tempo, sua paciência, nós vamos prestar uma homenagem para você. E soltou essa música. Aí eu li e disse, oxi, Caetano. Tânia, muito merecido. Cara, fiquei muito feliz. Muito agradecido a ele. Fui ao Canecão, no Rio de Janeiro, nesse mesmo ano, assisti um show dele. Aí depois nos falamos no camarim. Eu fiz o agradecimento pessoal. Ele me contou um pouquinho de como tinha sido essa homenagem, mas só que aqui só contou mesmo quando veio a Salvador, em um jogo em Pituaçu, que ele contou como foi feita como ele escreveu aquela música. E como é que foi? Porque assim, não é qualquer homenagem, é a elegância sutil de Bobô. Pois é, engraçado que as pessoas me chamam Bobô do Bahia, né? Agora é elegância sutil, né? Aí juntou as duas coisas, né? Eu tenho que ficar atento para saber que é comigo, né? Que é Bobô, não é Bobô do Bahia, não quer só Bobô, né? Vem carregado, vem ali, né? Aí Bobô do Bahia, agora é elegância sutil, o Bobô já foi, né? Mas ele conta que foi numa turnê que ele estava fazendo na Itália, em uma dessas cidades. Ele estava compondo essa música de madrugada, enfim, tal, e parou ali naquele momento de prestar essa homenagem. Ele deu um branco, né? Ele conta que estava tentando lembrar quem podia homenagear e merecia. E que Paula, era esposa dele e tal, ainda está junto com ele, então a Paula disse assim, por que você não faz uma homenagem àquele jogador que você adora lá da Bahia, que só fica falando nele e tudo. Aí ele é Bobô, aí fala, Paulinha foi responsável por isso. Aí eu fiquei assim, cara, porra, que mágico, né? Um negócio desse assim, eu disse, porra, quanta gratidão, como é que eu posso merecer tudo isso? Sair do interior, lá do sertão da Bahia, lá de Senhor do Bonfim, né? Com 17 anos para 18 anos, para jogar futebol profissional. Nunca tinha passado por base nenhuma. Era do Bahia Jovem, da seleção de Bonfim, direto para Catuense, depois Bahia, e tudo isso acontece. Então, por isso que eu sempre assim, eu sou muito grato a Deus e grato à bola. Por tudo isso. E, Bobô, a gente está, né, no período de Copa do Mundo, e você está indo para o seu 3º mandato, né, como deputado estadual, seguidos, né, 3 mandatos, né, foi reeleito agora, parabéns, né, reeleito para mais um mandato. E a gente tem até assim uma polêmica, né, em bem atuação, por exemplo, envolvendo o Neymar, né, a estrela da seleção brasileira,
né? E, inclusive por conta de posicionamento político, né? Ele tem, na verdade, um tipo de posicionamento que normalmente ele aparece quando ele vai se posicionar politicamente, geralmente ele vai, digamos assim, numa espécie do marketing que causa polêmica. Ele sempre está em causa polêmica. Na outra ponta a gente tem Richarlison, que tem uma outra posição, né? Richarlison tem um histórico de engajamento em causas, né? Em movimentos sociais. Então, um cara que se posicionou em defesa da Amazônia, em defesa do meio ambiente, um cara que durante a pandemia estava lá defendendo as vacinas, né? Inclusive entrou em campo com a chuteira, depois leiloou para apoiar as campanhas de vacina. E isso nem aparece tanto, né? Mas um cara que se posiciona em defender várias questões que, digamos assim, que engajam, que faz os movimentos sociais mais atuantes, né? E tem outros jogadores de futebol, que é a maioria, né? Que simplesmente calam, não falam nada. E aquela coisa, até torcedores, porque política e futebol não se mistura. Não tem nada mais político do que futebol. Se mistura, com certeza. Qual é, você pessoalmente, uma pessoa que inclusive está em política partidária, qual é o seu modelo, em sua opinião, qual é o modelo ideal de posicionamento de jogadores de futebol? O que é que você gosta de ver dos jogadores de futebol? Não, eu acho que primeiro o jogador de futebol ele tem que ser jogador de futebol, né? Mas ele não pode viver num mundo alienado, né? Uma bolha. Ele vive a sociedade, ele respira a sociedade, ele convive com os problemas, até porque dentro do vestiário tem pessoas que ganham 1 salário, 2 salários, 3 salários mínimos, né? Então ele ganha um salário monstruoso, mas tem uma outra base lá que são trabalhadores que ganham um salário mínimo. Então ele sabe exatamente qual é a realidade daquelas pessoas. Tanto é que brigam até, na minha época, a gente brigava para melhorar o salário das pessoas através do bicho. Então a gente achava uma distorção muito grande, você ter uma disparidade muito grande, você ganhar não sei quanto e o cara que está ali lhe dando material, arrumando sua roupa, não sei o que, ganhando bem menos, aliás, bem menos. Eu sou dos caras que eu gosto de cara que tem posição e que defende causa. Eu não gosto de gente que defende presidente, certo? Então a minha linha é muito assim, o Neymar defende presidente da República, o Richarlison defende causas. Tá? Então para mim a coisa mais simbólica que tem para um atleta é ele ser essa referência. É um cara que ganha bem, tem uma vida diferente dos outros, da grande maioria da população brasileira, em especial, mas não esquece dos seus. Tá? Então o Richarlison ele não precisa dizer que ele é Lula, ele nunca disse, mas ele defende as causas que o social defende. É o que todos nós defendemos, ele quer um bom salário para todo mundo, ele quer um meio ambiente preservado, ele quer saúde, ele quer vacina. É um cara que diz o seguinte, gente, eu sou solidário aí a você, porque eu tenho tudo, eu já estou vacinado, não sei o quê, mas você não, então estou lhe defendendo aqui. Ele não fica defendendo o nome. O Neymar, infelizmente, ele aparece sempre numa eleição, né? E ele vem com um número o tempo inteiro. Então, assim, acaba de alguma maneira, parte da população brasileira se revoltando, se chateando e acaba comprometendo até a maior responsabilidade dele em campo, que é jogar bem. Sim. Né? Eu acho que isso reflete sensações muito ruins com a população que já está dividida. Eu acho que uma grande liderança, um grande exemplo, ele tem que ser exemplo. Exemplo de coisas boas, de coisas positivas, de coisas para frente, sabe? Exemplos de humanitários, sensação. É aquela questão de você ser solidário, por exemplo, quando você tem uma catástrofe como aconteceu aqui na Bahia. Né? Chuvas torrenciais. Eu não vi um cara desse dizer assim, minha solidariedade ao povo baiano. No Rio a mesma coisa. Isso só vem na época da eleição, porque se aproveitam disso, sobretudo os marqueteiros, e coloca para polemizar exatamente, de forma desnecessária. Então tem muita gente hoje que se coloca e diz qual é a sua posição. Eu não sou nada contra, eu não tenho nada contra isso. Eu acho que cada um tem que ser. Eu tenho um lado, o Neymar tem outro, todo mundo. Isso é uma democracia, isso é justo. Eu acho até bacana quando se posiciona. Mas o fato de você não defender causas preocupa. Né? Eu acho que bandeiras, elas precisam ser defendidas. Elas precisam ser respeitadas. Mas causas, então, mais ainda. Porque não é possível que alguém vive a vida inteira dentro de uma bolha, achando que ele só pode se posicionar quando lhe é favorável, ou quando é benéfico, ou quando é conveniente. Não é. Não é. O Richarlison tem essa capacidade extraordinária de sem necessidade de marketing,
ser o que ele é. Ele é aquilo, aquela é a essência dele, ele não precisa forçar a barra, não está publicando e pedindo que produtores façam as coisas melhores, que a imprensa amiga, sabe, desenvolva aquilo. Não, ele naturalmente, ele já é notícia. Notícia, é engraçado que o futebol tem essas coisas, né? O Richarlison sempre fez isso. Bastou fazer 2 gols no Mundial, todo mundo aí já fala, ele fez isso, o Richarlison é isso, mas ele é aquilo. Ele é aquilo. Só agora que descobriram que esse cara faz tudo isso, pô. Obrigado, futebol. E assim, né, jogadores de futebol falam para meninos, principalmente, Sim. né, para crianças, para adolescentes, para jovens, né? Exatamente. Então, Isso diz muito. Né, isso diz muito. A gente constrói uma sociedade melhor com relação à forma como a gente pensa e também como a gente age. Muito mais como a gente age do que como a gente pensa. Porque a gente, às vezes, pensa uma coisa e age de forma diferente, até por uma questão de responsabilidade social. Mas você entende o seguinte, olha, eu sou um exemplo para milhões de crianças nesse mundo. O Neymar é um grande exemplo para milhões. Aliás, desculpe, exemplo não, ele é fã, tem milhões de fãs no mundo inteiro. Mas é do futebol, que ele é um cracaço, é um cara fora de série. Então a gente tem que reconhecer isso também. Agora, quando você se posiciona dentro de uma sociedade como a nossa que nós estamos vivendo hoje, dividida, né, violenta, agressiva, é preocupante quando você poderia sinalizar coisas positivas e você acaba, de alguma maneira, alimentando tudo isso, né? Então nós precisamos mais disso não. Eu acho que a eleição já passou, esses sentimentos. E outra coisa, também quem não gosta do Neymar tem que esquecer isso, pô. Já passou esse negócio, né? O Neymar tá vivendo agora as agruras, coitado dele, de estar sempre em Copa do Mundo se machucando. Gostaria muito que ele tivesse 100% jogando somente futebol, que ele sabe fazer isso pra caramba. E que possa ter um pouquinho de maturidade mais na frente, dele entender que posições que ele tem tomado hoje, elas não são posições das mais adequadas. E pelo menos que a grande maioria da população brasileira gostaria de vê-lo, porque tem ele como ídolo, né? E conversa boa, passa rápido, né? A gente está encerrando, mas aí antes eu queria que 2 coisas, né? Primeiro, de onde é que vem o apelido Bobô, de Raimundo, né? Raimundo. E como você também já atuou, inclusive como comentarista, Sim. né? Qual é a sua análise e assim a sua aposta? Quem é que termina esse Mundial como campeão? Né? Pô, meu apelido é de infância. Eu não tenho memória muito disso. E perguntar às vezes meus pais, eles também não lembravam. Aconteceu. Acho que foi minha irmã, Rita, que é um pouco mais nova do que eu. E ela não sabia pronunciar algumas palavras, ela bobô era comigo, né? Pegou aí, todo mundo que me pergunta, eu faço dou a mesma resposta. Então foi Rita responsável por isso. Ó, Rita, criou uma grife. Eu chamo ela de gata, é minha gata. E eu acho que esse Mundial é um Mundial realmente muito interessante. Boas seleções, todos eles num bom nível técnico, ou seja, fisicamente muito bem também, porque está na metade da temporada europeia. Então, diferentemente dos mundiais anteriores, que os caras já chegavam desgastados, né? Só quem jogava no Brasil que tinha um privilégio maior, porque estava na metade da temporada. Agora não. Agora os caras estão muito bem. É claro que com um calor muito grande, desgastante, a gente tem visto agora na segunda rodada, terceira rodada, os caras num desgaste enorme. Está jogando no deserto também, é fogo. E eu acho que tem várias seleções de um nível muito, muito bom, muito evoluído. Mesmo ainda, nós estamos vivendo ainda essa fase de 3 jogos, né? Então eu acho que o Brasil está muito bem. Eu acho que o Brasil tem uma condição muito grande de ser campeão mundial, hexacampeão, porque não depende mais só do Neymar. Eu acho que essa fase da dependência passou. O próprio Neymar sente isso, né? E tem um treinador extraordinário, com 8 anos de trabalho na frente de uma seleção, conhece todos os atletas que ali estão. Eu acho que o Brasil chega com mais força do que essas últimas 2 Copas. Você tem uma Espanha, uma reformulação extraordinária, com um time maravilhoso. E nós temos a própria França, né, com a força, mesmo com alguns dos seus principais jogadores fora, mas ela mostrando muita força. É um Mundial muito bacana, viu, honestamente, e tecnicamente muito bom, de muitos grandes jogadores. A Argentina, que todo mundo está fora, ressuscitou aí e de repente ela vai criar problema, né? Mas eu acho que é um Mundial bem interessante, diferente dos outros, no mês de novembro, quase dezembro agora, né? E
bem diferente mesmo. E eu acho só que o nível técnico está bem melhor, mais acentuado do que no último Mundial. Então, assim, honestamente, se você me pergunta vai cravar uma final, não dá para cravar porque os principais adversários do Brasil vão cruzar conosco aí na frente, né? Mas eu acho que o Brasil tem uma chance de ser campeão, assim como eu vejo a Espanha. Eu acho que a Espanha, ela me encanta, como forma jogadores de 18 anos, jogadores de 19 anos, com a maturidade de 30, né? Eu acho que é uma seleção realmente muito perigosa, mas muito capaz também de chegar a uma final do Mundial. Eu espero que seja o Brasil, né? Espero, né? E em segundo viria a França aí. Bobô, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Tá? E assim, gente, nos canais do Grupo à Tarde a gente tem informações de muita qualidade, sempre. Né? Então fiquem ligadas, fiquem ligados. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela visita. Espero que venha mais vezes. Sim. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Eu que agradeço a vocês todos. Valeu, gente. Eu quero mandar um abraço para o Grupo à Tarde. Parabéns pelo trabalho de vocês, brilhante, sobretudo nessas eleições agora. Confiável, né? E passou uma luz, né, no fim desse túnel aí de tanta coisa ruim, tanta informação negativa, tanta fake news, de que a gente ainda pode confiar em alguns canais de mais de 100 anos de idade. Parabéns.